Salve, senhores, tudo bem? Tranquilo? Continuando aqui então, mais um problema ambiental urbano, né? A gente vai falar sobre inversão térmica. Só a palavra inversão térmica já quer dizer, já demonstra pra gente que existe uma ordem térmica, né? Que você inverteu, beleza? Então, ó, a inversão térmica vai ser exatamente essa questão. Na troposfera, a gente vai ter. Troposfera é a parte da atmosfera que nós vivemos, que nós temos contato, né? A superfície da Terra, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. Né? Na troposfera, então, a gente vai ter o seguinte: quanto mais baixo no nível do mar, ou até abaixo do nível do mar, mais quente vai ser. Conforme eu subo na troposfera, a temperatura vai caindo. Por quê? Porque a atmosfera vai estar menos presente, né? Ela vai ser mais rarefeita. Ou seja, eu tenho menos gases quando eu aumento a minha altura na atmosfera, né? Então isso é bastante comum. É exatamente por isso que as montanhas têm neve em cima delas, né? Então quando é muito alto, o Sol é menos eficiente para aquecer. Por quê? Porque o Sol precisa de um meio para, digamos assim, liberar a sua temperatura, né? Quando você praticamente não tem atmosfera, né, ou seja, lá no alto da montanha, a temperatura cai, né? Então, isso é o normal, isso seria a troposfera do jeitinho correto, do jeitinho tranquilo, né? E tem outros lugares que você pode ter, então, tipo assim, ó, como eu já disse, né? É só você dar uma pensadinha, ó. Quanto mais baixo, mais quente, mais alto, mais frio. Inversão térmica, isso não ocorre. Então quer dizer que a parte de baixo está mais fria que a parte de cima? É exatamente isso que quer dizer inversão térmica. Então, na natureza, tem algum lugar que ocorre inversão térmica? Tem sim, você já deve ter visto, porque é bastante comum, né? Principalmente as regiões de fundo de vales, né? Ou seja, as regiões mais baixas, fundo de vale, é porque lá no fundo você pode ter, na maioria das vezes, um rio passando, né? Então, nas regiões de fundo de vale, o Sol não vai conseguir aquecer corretamente essa região assim que ele nasce, porque ele está muito inclinado, né? Então, como ele está muito inclinado, você tem uma região de fundo de vale, o Sol não consegue atingir ali certinho. Só para você dar uma pensada aí, ó, a região do Marília Shopping, por exemplo, é uma região que sempre tem inversão térmica. Então, sempre de manhãzinha, tá meio, né, forma um nevoeirozinho ali na região. Principalmente quando você vai viajar de manhã, observe isso. Nos fundos dos vales sempre tem ali um nevoeirozinho. Por quê? É exatamente a diferença da temperatura do fundo do vale para a região acima dele na atmosfera. Então, o ar mais frio aqui vai entrar em contato com o ar mais quente e você acaba tendo a formação desse nevoeiro, né? E simplesmente só você dá uma imaginada que conforme o Sol for subindo, ou seja, chegando aqui no ponto de zênite, ou seja, no ponto de meio-dia, né, de ele ficar no ápice mesmo dele, ele vai então conseguir aquecer essa região aí do fundo do vale. Beleza. Mas acontece, como eu já disse para vocês na outra aula, que esses processos eles ocorrem na natureza, mas a presença das cidades acaba então aumentando a sua atuação, né? Então, na natureza, isso vai ocorrer no outono, no inverno, nos dias mais frios, tá? E o que ocorre com a cidade? Com a cidade é o seguinte, ó. Da mesma forma que na ilha de calor a gente vai ter a composição do centro da cidade, digamos assim, prejudicando essa região, deixando ela mais quente, no inverno o oposto vai ocorrer, né? E para você se lembrar disso é só você imaginar uma coisa assim, ó, tipo aquele dia que tá bem frio, que você tá dormindo
E daí, de repente, você dá meio que aquela bobeira e você encosta na parede, né? Nossa, a parede está fria, muito, muito fria. Isso, quando você transporta essa ideia para o centro da cidade, você vai ver que o centro da cidade é quase só todo feito de paredes, né? Então, a região central da cidade também vai perder mais temperatura nos dias mais frios e ela vai ficar normalmente mais fria. Os prédios que, além de bloquear os ventos, eles também não vão deixar o sol aquecer a região central da cidade de modo muito eficiente, né? Então, se você pensar, o centro da cidade por si só já ocorreria uma inversão térmica. Se você tem uma cidade que é no fundo de um vale, a inversão térmica lá vai ser imensa, imensa, né? A cidade de Medellín, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ela fica no fundo de um vale, a inversão térmica lá é violenta. Beleza. Mas o que ocorre então durante a inversão térmica? O que vai ocorrer durante a inversão térmica é bem simples. Ó, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no normal, tá vendo? Ó, eu acho que minha imagem deve estar aqui na frente, tá? Aqui está escrito fluxo normal. Aqui a grande questão nem é a temperatura, é a circulação da atmosfera. Porque, ó, em um dia normal, com o fluxo de ar normal, a gente vai ter correntes convectivas, né? Lembre-se do que é convecção. Convecção é todo o movimento que eu posso ter na atmosfera, em um líquido, no magma, em qualquer coisa, que vai ser o seguinte, ó. Uma área que é aquecida, o ar fica menos denso, né? Porque suas partículas aumentam os movimentos, então ele vai ficar, digamos assim, mais leve, a grosso modo. Esse ar que é mais leve e quente, ele tem tendência então de subir, né? O ar que é mais frio, ele sempre vai estar mais acima na atmosfera e ele é mais pesado e a tendência dele é descer. Então, o que vai ocorrer? Na atmosfera, normalmente, esse ciclo convectivo ocorre, ou seja, o ar mais quente desce, o ar mais frio... Opa, desculpa, inverti o negócio. O ar mais quente sobe, porque ele é mais leve, né? E o ar mais frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, ele desce. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. O ar frio que desceu é aquecido, né? E sobe. Por quê? Lembra da troposfera? Mais baixo, mais quente. Então, esse ciclo ocorre normalmente, em um dia normal, em um dia comum, né? E o que ocorre em um dia com inversão térmica? Olha só aqui na imagem, ó. Cadê meu mouse? Achei. A cidade, como eu disse, ela vai estar mais fria. Pode ver que o cara que fez o desenho tomou o cuidado de colocar o sol, ó, aqui bem inclinado. Por quê? Porque o sol está nascendo, né? Então, ó, o sol nascendo, ele não consegue aquecer aqui o centro da cidade, né? Então você vai ter o ar acima da cidade, ou aqui permeando a cidade, sendo o ar mais frio. A parte de cima da atmosfera, o Sol já conseguiu aquecer. Como o Sol já conseguiu aquecer, esse ar está mais quente que o ar que está aqui acima da cidade, do centro da cidade principalmente. Acima desse ar quente, o ar está frio, ou seja, aí ele vai continuar seguindo como a troposfera é normalmente. Aqui, ó, no desenho do fluxo normal, eu tenho o ar mais quente em cima da cidade, depois acima desse ar quente o ar está frio, e acima desse ar frio ele está mais frio ainda, e assim sucessivamente, né, até o fim da troposfera. Beleza. Então, ó, num dia que ocorre a inversão térmica, a cidade fica mais fria. Então, a superfície aqui, né, do nosso planeta, pelo menos nessa região do centro da cidade, está com ar mais frio. Beleza. E em cima aqui está o ar mais quente. E aqui, frio. Em cima disso aqui, mais frio e assim sucessivamente. Beleza. O que ocorre, então? Qual que é o problema? O problema vai ser essa setinha aqui, ó, que está voltando aqui para baixo. Por quê? Porque lembra que eu falei? O ciclo
da corrente convectiva ocorre assim, ó. Eu pego o ar quente, que ele é menos denso, ele é mais leve, né? E ele sobe. O ar frio, que é mais pesado, ele desce. Então esse ciclo vai ficar se mantendo. Mas eu não falei para você que tem uma parte de ar frio embaixo. Ou seja, esse ar frio que está em cima da cidade não vai ter ciclo convectivo com ele. Então, as correntes convectivas não vão ocorrer aí da cidade para cima, né? Resultado disso, ó, o ar vai ficar preso aqui sobre a cidade. Mas qual o problema? O problema é ficar perto do homem, porque o homem ele destrói todo lugar que ele vive e tudo mais, e isso também ocorre com o ar. Então pense o seguinte, ó, de manhãzinha as fábricas viraram à noite trabalhando e tudo mais, os carros vão começar a circular, né, o horário que a gente ia para a escola, olha lá, que um dia a gente volta. Esse horário então vai começar então a ter um monte de poluição sendo jogada na atmosfera. Isso. Acontece que essa poluição jogada na atmosfera, ela não vai mais embora. Olha só aqui a malandragem desse desenho. Tá vendo os pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos indicam a poluição. Esse ar está levando a poluição para cima e o vento faz o resto do serviço, né? Leva essa poluição embora. Aqui não está acontecendo isso, a poluição fica toda em cima da cidade. Beleza. Qual que é o problema disso? O problema disso é que essa poluição fechada, parece que você colocou uma tampa de vidro em cima da cidade. Essa poluição vai ficar toda, então, represada, presa aí em cima da cidade. E as pessoas vão respirar isso. Beleza, crianças e idosos que têm problemas respiratórios, minha Nossa Senhora, arrebenta com a pessoa, acaba com ela, né? Fala, tá, então quer dizer que se a pessoa for adulta e tem problema de respiratório, não. Tem também, né? Mas é que as pessoas adultas, elas normalmente, a maioria delas que não tem problema respiratório, nem vão perceber assim tanto. Agora, as crianças todas vão ser afetadas, né? Os idosos também. Então, a gente tem, por isso que no inverno, a gente vai ter, principalmente nas grandes cidades, um aumento do número de problemas respiratórios imenso, imenso, né? E daí a gente sabe disso muito bem quando a gente pega imagens, por exemplo, de São Paulo. Isso aqui, ó, não tá chegando a tempestade nada não, tá? Isso aqui é de manhãzinha. E por que que a gente pode falar de boa que isso aqui é de manhãzinha? Olha só aqui o prédio, ó. Se não me engano, isso aqui é do Banespa, né? Ex-Banespa. Olha só aqui, tá vendo? Ele tá todo iluminado. Tá todo iluminado. O sol tá pegando nele todo, né? Então quer dizer que o sol tá aqui, ele acabou de nascer, né? Ou seja, isso é inversão térmica. Isso aqui é poluição, tá? Poluição visível, notável. E digo talvez ali até palpável, né? Dá para sentir o gosto na boca da poeira, né? Da poeira não só, né? Aqui, ó, outra imagenzinha. Isso aqui também não tem chuva chegando, não tem nada. Isso aqui é poluição. Poluição mesmo, tá? E você pode ver, ó, aqui nessa regiãozinha, como só tem casas e tudo mais, está bem mais tranquilo. Para as regiões onde aumenta a quantidade de prédios, isso aqui piora de um tanto que não dá nem para ver aí na foto, beleza? E daí, o que ocorre então com essa inversão térmica? Bom, a inversão térmica, ela vai ser, digamos assim, dissolvida quando o Sol aumentar, né, sua inclinação. Então, quando o Sol estiver ali batendo uns 90 graus ali no meio-dia, você pode ter certeza absoluta que não vai ter mais nenhum lugar, mesmo no centro da cidade, com bastante prédio, não vai ter mais nenhum lugar com inversão térmica ocorrendo. Beleza? Então, guarde bem essa ideia, porque isso aí vai cair na nossa prova com toda certeza e também no vestibular. Beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, até mais, bons estudos. Tchau, tchau.